Vamos, que não falta é assunto hoje, né, Débora? Impressionante. Mas eu queria chamar atenção para um ponto, antes da gente entrar na paralisação dos sistemas de alguns sistemas de computadores, antes da gente falar do Trump, que a gente vai falar também, e outros assuntos, a nossa pauta é vasta, eu queria chamar atenção para o seguinte. De repente sai assim a notícia de que o Brasil está melhorando naquela relação de nota de crédito. Olha, agora a nota de crédito do Brasil sobe e nós vamos atingir o grau de investimento. Olha, não perdemos o grau de investimento. O Brasil para discutir isso. Mercado financeiro, o governo reclama quando cai a nota, do mesmo jeito que reclama um torcedor quando tem um impedimento que o VAR identificou e que ele fala, o pezinho não está na frente e tal. Quando tem uma semana, alguns dias antes de o Copom se reunir para informar qual vai ser a nova taxa de juros básica, a Selic, nossa, mais debate, aí o presidente bate, aí o ministro da Fazenda bate, aí o presidente do Banco Central rebate e fica esse negócio, isso são tal. Aí, agora, a dívida dos estados, os governadores ficam falando, fazem reunião para cá, vão para Brasília, voltam de Brasília, se reúnem os governantes dos estados do Sul, se reúnem os do Nordeste, se reúnem os governantes do Sudeste e vão de novo e tal. E aí tem a reforma tributária, também uma confusão, os lobbies, vamos botar carne, não vamos tributar carne, tem que tributar, não tem que tributar. O Brasil se mexe ao sabor de seus interesses. Mas tem um tema que interessa a todos, aos ricos, aos mais pobres, interessa às mulheres, interessa aos homens, interessa aos mais jovens, interessa aos mais velhos, interessa aos moradores de todas as regiões, e que por alguma razão não faz com que os governantes se mobilizem da mesma forma que se mobilizam para falar de nota de crédito, de taxa de juros, de dívida dos estados, de reforma tributária. Eu estou falando dos números da criminalidade do Brasil. É um vexame. Mas é um vexame internacional. Vamos classificar antes do que é vexame, né? Tem aquele vexame que é aquela coisa chata. Você vai receber teus amigos em casa, não deu tempo de arrumar, a casa tá uma bagunça, é um vexamezinho. Ou então, né, Débora, você acordou em cima da hora e chega com aquela voz de barítono na reunião, com a cara toda amassada, todo mundo viu que você dormiu, que dormiu além da conta, você fala, você acordou agora? Não acordei agora não, tô muito bem e tal, aquele cabelo todo desgrenhado e tal, né? Ou então, você tá passando mal, mas você tá numa festa, tá passando mal, você vai ao banheiro e não sai dali, fica um tempão. Aí quando volta, tá tudo bem, aquele vexame. Não, tá tudo ótimo, você tá suando, ficou meia hora no banheiro. É vexame, mas não é desse tipo de vexame que eu tô falando. Eu tô falando de um vexame que é sério, de um vexame que custa a vida das pessoas. Eu não tô nem falando da sensação de insegurança, de você... sai na rua e podem levar seu celular e aí pegam o dinheiro que está no banco, é um inferno na tua vida. Eu estou falando de mulher sendo estuprada, eu estou falando de mulher sendo assassinada, eu estou falando de homem sendo assassinado, eu estou falando de homicídio. Esse é o vexame. Agora olha os números. No Brasil foram assassinadas no ano passado, 38.500 pessoas. Vocês vão olhar 46 mil em alguns números, porque tem morte violenta, outras mortes que não foram identificadas ainda, não foram classificadas como homicídio, dá 38.500. Tem um pouco mais, aí tem uns latrocínios, também uma confusão de estatística, 40 mil, o que você quiser, é um número absurdo. Na Europa, foram assassinadas no mesmo período 17 mil pessoas. Com um pequenino detalhe. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, a Europa tem 750 milhões de habitantes. Então eles têm o triplo da nossa população, mais do que isso, né? Porque o triplo daria 600 e pouquinho. Então tem 150 milhões, além do triplo, tem 3 vezes e meia a nossa população. E tem menos da metade dos homicídios. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se o Brasil
buscasse, atingisse o patamar de homicídios que se vê na Europa, a gente não ia ter 38.500, 40 mil homicídios, a gente ia ter 4.600. Ou seja, em vez de 100 e tantos homicídios por dia, isso 12. Olha quantas vidas salvas. Olha, eu estou falando de 12 homicídios no Brasil todo. A gente tem 105. No Brasil todo, 12. Que é o que acontece na Bahia. 12 homicídios por dia na Bahia, que tem 15 milhões de habitantes. Ou seja, se o Brasil tivesse a taxa europeia, teríamos 12 homicídios por dia e não 105. Você entendeu o absurdo? E cadê a indignação? Estados Unidos, cultura das armas, tem arma liberada, tem estado, o sujeito vai lá e compra um fuzil, aquele camarada que atirou no Trump, ele foi na loja, comprou um fuzil, aí o outro compra fuzil, todo mundo pode ter um fuzil, um em cada 5, 6 tem arma, um em cada 20 tem fuzil, cultura das armas, isso é um escândalo, sociedade enlouquecida, americana, 18.500 pessoas assassinadas. Um país violentíssimo, tem metade da população, menos da metade da população europeia e morrem 18.500, na Europa 17 mil. Então é violento, violento. Mas ainda assim, se a gente tivesse a taxa americana, teríamos 11.700 pessoas assassinadas e não 38.500, 40 mil, sei lá. Por isso que eu digo que é um vexame internacional. Não tem país com a dimensão do Brasil que mate tanto. Para a gente achar país mais violento, a gente tem que ir para El Salvador, Honduras, Jamaica e Venezuela. Colômbia também está bem mal. África do Sul tem taxas piores. Mas a média de homicídios na África como um todo é metade da nossa. Se você for agora ao Quênia, 1/4 da nossa taxa. Se for a Botsuana, uma fração. Aí as autoridades fazem o que para isso? Nada. Não fazem nada. Só choram se dizem respeito a eles. Dívida dos estados, eles choram. O que reclama é de taxa de juros. Mas cadê esse fenômeno que é a publicação de um relatório desses, criando expectativa? Olha, vão sair os números, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente, mas reduziu 3%, 3%? 3%? Do último relatório para cá? E a gente está morrendo. 40 mil brasileiros assassinados. E o que fala o presidente da República? O que falam os governadores? Só pensam. Aí vem as desculpas idiotas, Débora. Bahia tem 6 das 10 cidades mais violentas do Brasil. Mas sabe por que tem? É porque é o tráfico de drogas. Você sabe que por um minuto eu achei que esses homicídios fossem provocados pelos integrantes do coral da igreja? Porra, é óbvio que é pelo tráfico de drogas, é óbvio que é por bandido, é óbvio que é a criminalidade. Não vale pro estupro, não vale pro feminicídio, fazer uma relação entre isso e o tráfico de drogas. Óbvio que não. O feminicídio, o estupro, é o crime da pessoa conhecida. Por incrível que pareça, 20% dos estupros apenas acontecem nas ruas. O estupro é um crime que, na sua maior parte, acontece dentro de casa. Ligado a pessoas conhecidas. Feminicídio, nem falar, né? Esse é o crime do companheiro e do ex-companheiro. 80%, 90% é isso. É um absurdo. Então não dá pra gente falar de tráfico de drogas aqui. Pode até ter traficante que... Mas é outro papo.
que é uma questão, que é um capítulo à parte, que também você não vê. A gente fica chocado, não, e tem que ficar. A gente fica chocado com as enchentes no Rio Grande do Sul, e tem que ficar, e a gente se mobiliza, e a gente tem que se mobilizar mesmo. Mas por que a gente não se mobiliza quando o tema é criminalidade? E olha que as estatísticas, Débora, a gente já falou sobre isso, você já chamou atenção para isso, não são confiáveis. Você acha confiável a estatística de estupro, Débora? Não, é Claro um que número não. muito subestimado. Né? Claro que não. É óbvio que é subestimado. Então, quando a gente vê que aumentou o número de estupro, 15%, 20%, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Dá para acreditar que aumentou o número de registros, o que é bom saber que as mulheres estão registrando mais, mas é lamentável saber que os números estão aumentando. E é tão pouco confiável que você não sabe, em alguns casos, se só tem aumento de registro ou se o aumento de registro traduz aquilo que aumentou. Às vezes aumentou, sei lá, triplicou o número de estupros, mas aumentou 10, 15% o número de registros. E aí você fica com a impressão de que o estupro aumentou 10, 15%. E aí você vai ver, a vida real é outra coisa completamente diferente. O feminicídio, um pouco menos, porque tem um corpo, né? Você matou. Mas, por exemplo, latrocínio e homicídio, em tese, são crimes diferentes. A gente já falou sobre isso aqui. Latrocínio é o crime para roubar. Homicídio é o crime do acerto de contas. Pode ser até o acerto de contas resultado de uma briga de trânsito, mas não vai ser a pessoa pode ser acusada de homicídio porque atropelou. Latrocínio é o crime que assusta a sociedade e esse é subnotificado. Porque tem um corpo no chão, você não sabe se ele foi roubado ou não foi roubado. Então esse é subnotificado. Pode entrar como homicídio e não entra como latrocínio. E a polícia não gosta de registrar latrocínio. Porque latrocínio precisa investigar de um jeito diferente. Porque você precisa, para classificar como latrocínio, precisa ter uma indicação. Então, o que eu quero denunciar aqui, quero destacar aqui, a apatia dos nossos governantes, o desprezo dos nossos governantes, a apatia diante das mortes, o desprezo pela vida humana. O absoluto desprezo. A gente fala que muita gente se preocupa mais com o dinheiro do que com o próximo. Os governantes se preocupam mais com o dinheiro do que com a vida dos moradores de seus estados. O brasileiro gostaria de ser respeitado nesse caso. Cadê o plano real da criminalidade? Cadê uma reunião atrás de reunião, com 5, 6 reuniões? O presidente Lula foi quantas vezes ao Rio Grande do Sul? E tinha que ir. Criou um ministério só para isso e tinha que criar. A rede de solidariedade que foi criada com a ajuda de governantes, de empresários, sociedade civil organizada, sociedade civil desorganizada, todo mundo de olho no Rio Grande do Sul. A gente tem capacidade. Mas se a gente tem capacidade, e tem, por que a gente deixa o que está acontecendo? Por que a gente vê o crime organizado crescer e a gente não vê o Estado organizado crescer? Por que o Estado nessa área é desorganizado? Por que o Estado nessa área deixa? Nós estamos entregues aos bandidos? Nós vamos ficar... É a corrupção que campeia?